Olá, e agora eu vou mostrar para vocês alguns livros que eu troquei no sebo. Sinceramente, acho que saí no prejuízo, porque eu levei livros bem novinhos e levei mais livros do que eu peguei, mas tudo bem. Vou começar mostrando o livro que eu mais gostei de todos. Quer dizer, que eu mais gostei de comprar, porque eu ainda não li, né? Mas eu já ouvi falar muito dele, que é The Scarlet Letter. E eu li o título em inglês porque ele está em inglês, então eu dei muita sorte de encontrar um livro em inglês no sebo que não é tão comum. Principalmente porque livros em inglês costumam ser mais caros. Por mais que esta edição seja bem simples, inclusive nós conseguimos encontrá-la na Amazon, ela é muito boa. Já li outros livros nela e gostei. Trata-se da Wordsworth Classics. É uma coleção bem popular porque eles imprimem naquele papel meio de jornal, edição econômica. Mas o mais importante quando vocês forem comprar um livro em inglês, eu diria que é olhar se ele está completo ou se ele é adaptado, porque a gente tem as adaptações que se chamam graded books e a gente tem os completos, unabridged. É um grande clássico, mas não é muito longo não, então acho que pode ser uma leitura ainda para este ano. Também comprei um livro de Dostoiévski, grande clássico da literatura russa. Já muitos vídeos de livros dele aqui no canal. Já li Crime and Punishment e adorei, mas o meu livro favorito dele é Memórias do Subsolo e eu super recomendo para todo mundo esse livro. Teve uma época que eu acho que ninguém mais me aguentava falar dele. Duas narrativas fantásticas, A Dócil e O Sonho de um Homem Ridículo, da editora 34, tradução de Vadim Nikitin. No geral, eu gosto mais do Tolstói, mas eu gosto muito de Dostoiévski também. Turgenev também é muito bom. Aí eu dei a sorte de encontrar Madame Bovary nesta edição belíssima da Abril Coleções. Eu tenho vários livros dessa edição e de vez em quando eu encontro mais um no sebo. Todos que eu comprei são clássicos. O engraçado é que cada um de um país diferente. Tivemos aí literatura de língua inglesa, literatura russa, agora literatura francesa e o próximo é literatura portuguesa. Este daqui, do Flaubert, um livro muito polêmico e que eu ainda não li, eu adiei essa leitura por muito tempo, porque na minha graduação eu estava muito focada em ler literatura de língua portuguesa e literatura de língua inglesa, pois afinal a minha habilitação é letras inglês e português e eu acabei deixando um pouco de lado outras literaturas. Confesso que dei ali uma prioridadezinha para a russa, porque eu gosto muito de literatura russa, mas agora que eu estou quase terminando meu doutorado, eu quero voltar a ler coisas diferentes. Então, literatura francesa virá por aí. E para finalizar, eu comprei A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz. Eu adoro o Eça de Queiroz. Eu gosto muito de O Primo Basílio, O Crime do Padre Amaro. Não acho que todo mundo vai gostar, não, porque são livros lentos. Na verdade, lentos no começo, porque depois de certos acontecimentos, o livro vira assim uma novela das 9. Muita fofoca, muita intriga, muita polêmica, muita crítica social a todas as instituições que vocês podem imaginar. Eu recomendaria começar por O Primo Basílio, mas O Crime do Padre Amaro também é muito bom. Os dois, vamos ler os dois e sair dessa dúvida. Aí peguei A Cidade e as Serras porque eu ainda não li A Cidade e as Serras e fiquei curiosa para saber do que é que se trata. E no mesmo dia que eu fui ao sebo, eu aproveitei para fazer um pequeno passeio na minha cafeteria favorita aqui da cidade. Ela se chamava Amigo Paul, inclusive eu fiz uma vez um vídeo só sobre ela aqui no canal, porque ela tem uma decoração incrível. Quando você entra lá, parece que você fez uma viagem no tempo, tudo é vintage. E agora o nome dela é Café Retrô, que eu acho que combina demais. Vou deixar algumas imagens dela pra vocês. E trago atualizações da minha tese. Essa novela está quase acabando. Quem acompanhou os últimos 2 vlogs no canal, viu que em cada vlog eu contei um pouco de como estava sendo cada capítulo. No último vlog que saiu, que inclusive foi o vídeo anterior a esse daqui, eu havia terminado o 3º e último capítulo e eu contei para vocês que eu faria agora o trabalho mais técnico. Organizar sumário, agradecimentos, capa, sobrecapa, rever as referências de novo, porque eu fui fazendo durante a escrita da tese, mas sempre é bom aquela revisão.
Só que aí eu decidi que eu ia revisar toda a tese de novo, e aí eu gastei muito tempo, porque eu vi muitas coisinhas assim pra arrumar, li parágrafo por parágrafo de novo, apaguei muita coisa. No fim, eu fiquei com um arquivo que eu chamo de realocar, porque são trechos que eu tirei da minha tese, mas que de repente eu poderia usar depois, maior que a minha própria tese. Então, eu escrevi muita coisa na tese, sim, mas ela vai ficar uma tese curta porque eu excluí. Eu acho bom eu terminar logo, porque senão daqui a pouco eu não vou ter mais nada pra mandar. Toda vez que eu vou ler alguma coisa, eu quero excluir essa coisa, eu quero começar de novo. Enfim, terminei. Terminar é uma palavra muito forte. Mandei para o meu professor corrigir essa versão final. Aí ele vai olhar tudo agora e ele vai me mandar de volta. Aí eu vou corrigir de volta. Mas agora eu acho que eu não vou assim escrever mais nada do zero. Então é realmente só fazer correções. De repente tenha que aprofundar mais um parágrafo ou outro. Mas não dá mais nem tempo assim de fazer grandes modificações. Gente, foi uma novela isso daqui. Eu acho que vocês também não aguentam mais me ouvir falando dessa tese. Quem viu os outros vlogs aí sobre ela? Contem-me nos comentários. Tenho ainda 80 dias para defendê-la. Ou seja, ainda dará tempo de fazer mais alguns vlogs falando dela. E voltar com o conteúdo do canal também, né? Porque eu sumi aí por causa dessa tese. Estou lendo, só não estou com tempo de falar das minhas leituras. Quem sabe um dia desses. Vou mostrar para vocês agora 2 produtinhos que eu comprei recentemente e que eu amei. 2 produtos de skincare. A minha pele não está lá aquelas coisas neste último mês, mas isso não é culpa dos produtos. Assuma a responsabilidade, a culpa é toda minha, porque eu não estou me alimentando muito bem neste mês. Estou muito sem tempo e aí eu acabo comendo muita coisa fora, não estou cozinhando direito. Enfim, acontece. Em breve minha rotina voltará ao normal. Na verdade, spoiler, em breve terei uma nova rotina. Eu ia contar isso em outro vídeo, mas eu vou contar aqui. Eu estou mudando de cidade. Acompanhem os próximos vlogs para saber para onde eu vou. E aí comprei um esfoliante enzimático. É um esfoliante facial. Eu só uso ele no rosto. Não sei se dá pra usar em outra parte do corpo, mas imagino que sim. Só que como ele é caro, eu vou reservar ele para o rosto e vou deixar os mais baratinhos para o resto da pele. Ele é muito bom mesmo. Eu faço assim, eu vou tomar banho, aí quando a minha pele já está bem molhada, bem macia, eu passo ele e aí eu esfrego. Eu sei que não pode esfregar muito, mas eu esfrego principalmente o queixo, o nariz, aqui o meio da testa. Só não pode chegar muito perto dos olhos, porque senão talvez te dê uma irritação. Ele é maravilhoso, depois ele deixa a pele lisinha. E a primeira coisa que eu compro da Salve. E agora a segunda coisa que eu comprei da Salve, que foi, eu acho que um sérum, mas enfim, ele tem 20% de niacinamida. E eu vi vários vídeos da galera falando bem dele, que ele deixava a pele muito uniformizada. E eu tenho várias sardas na pele, algumas manchinhas de sol, coisas assim, então eu resolvi comprar para testar e eu já vi diferença em uma semana de uso. Só que pelo que eu vi não é legal usá-lo todo dia, e você só pode usar à noite. Então à noite, depois que você tiver tomado banho, hidratado o rosto, você espera alguns minutos depois da hidratação do rosto e aí passa ele. E tem que tomar muito cuidado para não ir perto dos olhos. Você não pode ter nenhuma espinha aberta, digamos assim, nenhuma feridinha no rosto, porque se for, vai arder muito, porque afinal é meio que um ácido, né? E por isso que eu não estou usando tanto ele, porque eu estou com algumas espinhas que eu acabei estourando. Não façam isso. E aí, se for nelas, vai doer. E eu estou usando ele principalmente nessa parte aqui, meio que na bochecha, pra cima da bochecha, que é onde eu tenho sardas. E está super uniformizando a minha pele. Eu quero comprar agora o protetor solar em bastão deles. Quando acabar o meu protetor solar de agora, eu vou comprar um deles, porque eu não gosto de ter duas coisas da mesma. Então, se eu tenho um protetor solar, eu vou usar ele até o fim. Aí depois eu compro outro. Vou conversar com vocês agora rapidinho sobre as minhas leituras, o que eu andei lendo recentemente, e vou tentar falar um pouquinho de cada uma para não me estender muito nessa parte do vlog, porque na verdade daria para fazer um vídeo só das minhas leituras recentes, mas eu quero fazer tudo em um vídeo só, porque eu estou sem tempo de editar, sem tempo de postar, então vamos lá. Vou começar falando o que eu li para o clube de leitura nos últimos tempos. Para quem não sabe, eu tenho um clube de leitura em língua inglesa. Então nós lemos tudo em inglês e nós nos reunimos 2 vezes por mês. E as nossas reuniões
reuniões são todas em inglês também, então é ótimo para praticar o inglês, para estudar, ler literatura. Quando nós lemos contos clássicos, é bem fácil também de achar o audiobook na internet, e aí você pratica também o seu listening. Perfeito, hein? Eu li O Curioso Caso de Benjamin Button, na verdade foi uma releitura, porque eu já havia lido esse conto 2 vezes antes, mas aqui nós temos aquela história do Benjamin Button que nasce velho e no decorrer de sua vida vai ficando mais jovem, e de tudo aquilo que ele vai viver por causa disso. A escrita do Fitzgerald é maravilhosa, eu adoro O Grande Gatsby, que também é de autoria dele, é o meu segundo livro favorito da literatura inglesa. O primeiro é To Kill a Mockingbird, O Sol é para Todos, da Harper Lee. Depois, também para o clube, eu li A Pata do Macaco. Eu sei que esse nome não passa muita credibilidade, mas ele é maravilhoso. E depois que você lê A Pata do Macaco, você passa a tomar muito cuidado com aquilo que você deseja, porque talvez possa acontecer, só que de uma maneira distorcida. É um conto que mistura elementos fantásticos, ou não, vai depender aí da tua interpretação, mas ele é muito misterioso, ele tem aquela atmosfera que te deixa super apreensivo. Eu adoro. Esse conto aí eu já nem sei quantas vezes que eu já li. Eu tenho artigos publicados sobre ele, levei ele para os meus alunos na universidade, em cursos que eu ministrei, é demais. Depois, li 2 contos australianos, um clássico e um contemporâneo. O clássico foi The Ghost Upon the Rail. Não há tradução desse conto para o português. Essa história é baseada em uma história real. Claro que a parte do fantasma não pode ser confirmada, mas há aqui um assassinato no conto. E esse assassinato, inclusive os sobrenomes dos personagens, tudo isso foi verdade mesmo. Aconteceu na Austrália. E o conto foi publicado em 1853 e é considerada a primeira história gótica do país. Eu gostei muito porque eu gosto muito de histórias góticas, acho que nem todo mundo vai curtir. Ele tem cerca de 30 páginas, vocês conseguem achar aí facilmente na internet. Mas se você é de letras inglesas, eu super recomendaria, porque a gente fica muito centrado em Inglaterra, Estados Unidos e esquece dos outros países que também falam inglês, que também produzem literatura de alta qualidade, como a Austrália. E aí nós lemos no segundo encontro do clube desse mesmo mês um conto contemporâneo, dessa vez um conto publicado em 2017, para que nós pudéssemos ter realmente esse contraste muito forte entre o clássico e o contemporâneo na Austrália. Nesse conto, The White Girl, nós acompanhamos uma narrativa feita por um aborígene. Aborígenes são os indígenas da Austrália, que assim como o Brasil, por exemplo, a Austrália também tinha um povo nativo quando os colonizadores chegaram lá. E foi muito interessante poder trazer essa história para o clube, compartilhar com a galera aquilo que eu sei dessa trajetória da literatura australiana. A literatura australiana, assim como o Brasil teve em muitos momentos, também teve um grande foco nessa busca pela identidade de quem são os australianos, qual é a sua história, e também para tentar vencer aquela ideia de terra nullius, empty land, que é pregada pelo colonizador, que diz que só chegou àquele país porque não havia ninguém lá, por isso ele pode usar aquela terra, mas havia sim gente lá, os aborígenes. Depois eu li O Signo dos Quatro, do Conan Doyle, que está aqui em algum lugar, mas já saiu resenha desse livro, então vou deixar ali o link no primeiro comentário. Eu gostei bastante dele, não é o meu favorito do Conan Doyle. Pra quem não sabe, Conan Doyle é o autor de Sherlock Holmes. É muito engraçado que às vezes nós falamos Conan Doyle e todo mundo fica: quem é esse? Mas Sherlock Holmes todo mundo conhece. O meu favorito do Conan Doyle continua sendo Cão dos Baskerville, que é maravilhoso, mas O Signo dos Quatro está em segundo lugar agora, falando, é claro, dos romances. É um livro bem curto, tem cerca de 120 páginas. Ele mistura um pouco do mistério com a aventura. É uma leitura muito leve, muito tranquila. Eu estava precisando ler algo assim para me tirar dessa realidade caótica. Aí eu fiz algumas leituras para a minha tese também. Na verdade, releituras, não há nada de novo aqui para mim, mas foram os livros O Mês da Gripe, do Valêncio Xavier, um livro que retrata o período da gripe espanhola em Curitiba, um livro cheio de recortes, colagens, uma literatura bem experimental. Do mesmo autor, eu li Minha Mãe Morrendo e O Menino Mentido, que tem um tom um pouco autobiográfico, que também é super experimental. É muito diferente, eu acho que nem todo mundo gostaria desses livros. Não é aquele tipo de livro que traz uma história linear, são livros compostos por colagens oriundas de diversas mídias. Nós temos então aqui uma produção intermediática muito forte por meio desse autor. E dele também eu li Remembranças da Menina de Rua Morta Nua. Há outras narrativas aqui, além dessa, acopladas nesse livro. E o foco daqui será um crime real que ocorreu em São Paulo. E agora li pela última vez
Crimes à Moda Antiga, que é o livro que eu estudo na minha tese, porque agora eu vou só trabalhar nas correções da minha tese, eu não tenho mais nada para escrever do zero, que eu precise ler de novo esse livro. Então, finalmente me despeço dele. Eu estou trabalhando com esta, que é a primeira edição, mas também há uma nova edição que saiu pela Dark Side Books, que é esta daqui, conta com texto de apoio do Joca Terron, que é um escritor brasileiro, mas que também era amigo próximo do Valêncio. Já falei muito desse livro aqui no canal, então eu não vou me prolongar, mas ele é um livro que traz 8 contos que abordam crimes reais que aconteceram no Brasil no início do século XX, foram bastante brutais e bastante sensacionalizados pela mídia. E se fosse para eu recomendar alguma coisa para vocês lerem do Valêncio Xavier, eu recomendaria Crimes à Moda Antiga. Porque os outros são muito experimentais, então eu acho que nem todo mundo vai apreciar. Agora vamos falar de leituras em andamento. Estou quase terminando Fahrenheit, do Ray Bradbury. Faltam umas 35 páginas para eu terminar. Confesso que no começo eu estava achando o livro meio lento, meio chato. Estava pensando, galera, por que vocês falam tanto desse livro? Mas depois, chegou em uma parte que o livro começou a ficar muito bom. Vamos ver se esse final vai me decepcionar ou não. É um super clássico e a escrita dele é meio truncada, na minha opinião, mas eu super entendo porque em uma época em que as pessoas não leem, porque todo mundo sabe, né, que aqui se queimam os livros, não faria o menor sentido os personagens serem muito eloquentes. Enfim, conversaremos mais sobre ele na resenha. Outro livro que já faz muito tempo que eu estou lendo é Jane Eyre. Porque quando eu estou lendo em inglês, eu gosto de ler com muita calma. Eu leio, eu grifo as expressões. Fazia tempo que eu não li um livro em inglês que me trouxesse tantas palavras novas. Acredito que pela época também desse daqui, há muitas palavras aqui também que a gente nem usa mais hoje em dia, tanto assim no inglês. Mas eu estou gostando muito da Jane. Eu acho que eu posso dizer que eu estou no começo ainda. Eu li umas 220 páginas até agora só. E agora eu vou encerrar o vídeo porque eu já preciso encaixotar algumas coisas para a minha mudança. Até o próximo episódio.